Olá, amigos e amigas do canal Estandarte da Liberdade. Sejam muito bem-vindos ao vídeo da semana 50 de Aconteceu na História da Igreja. Eu sou Renan e toda semana eu trago para vocês um vídeo com fatos e acontecimentos interessantes da nossa história. Hoje vamos ver coisas que aconteceram entre os dias 10 e 16 de dezembro de vários anos. Vamos começar. Alguns fatos interessantes comentar isso para iniciar, que a gente não vê por temas os fatos nem por período histórico, é por dia. 10 de dezembro, qualquer ano, vai aparecer aqui. E assim, 11, 12, 13 de dezembro. Então, a gente cobre dessa forma os acontecimentos. E algumas coisas se repetem muito ao longo dos vídeos. Por exemplo, o tempo Nauvoo. Tem os outros três ou quatro acontecimentos interessantes sobre o tempo Nauvoo que apareceram em outros vídeos desse ano. Vocês podem voltar e procurar os outros vídeos, que vocês vão ver muita coisa. Enfim, é interessante isso, né? E agora que a gente está se aproximando do final do ano, às vezes eu até preparando os vídeos, eu penso, mas será que eu não já falei disso em algum outro vídeo? Mas não, foi um outro acontecimento relacionado ao mesmo período histórico, mesmo, é, ao mesmo lugar, mesmo templo, né? É interessante a gente fazer assim por dia, não por data, né? Data é dia, mês e ano, mas por dia e mês, somente. É organizar um calendário anual. Isso, se eu não me engano, se chama efemérides, né? Se alguém souber melhor explicar tecnicamente o nome disso, eu agradeceria se botasse nos comentários. Pois a efeméride é isso, uma data de lembrança, uma data comemorativa, né? Você está completando tantos anos que aconteceu tal coisa. Existem muitos livros que falam disso, de efemérides, né? E nesse dia 10 de dezembro, aconteceu mais uma coisa importante do tempo de Nauvoo, porque em 1845, nesse dia, foram realizadas as primeiras investiduras no templo. O templo ainda não tinha sido concluído totalmente sua construção. E aí começaram essas investiduras e no total mais de 5 mil pessoas receberam suas ordenanças antes de partir no êxodo para o oeste, né, para onde hoje é o Vale do Lago Salgado. Então, mesmo antes de se terminar a construção, foi autorizada a realização de algumas investiduras. E as primeiras foram realizadas nesse dia. 10 de dezembro de 2017, o presidente Henry B. Eyring, que na época era o primeiro conselheiro na primeira presidência, dedicou o templo de Cedar City, fica em Utah. Um templo parece ser bem pequenininho, né? Mas eu acho que é só impressão, porque essa torre dele proporcionalmente é muito grande em relação ao resto. Ele tem, veja que tem dois andares, né? Tem o térreo, acho que é térreo, primeiro e segundo andar. Então ele é muito grande. Apesar que na foto, no primeira vista, não parece. 11 de dezembro, em 1994, Plant Hunter. Eu já falei do Plant Hunter em uma visita ao México umas semanas atrás. Eu vou falar de novo agora aqui. Porque nesse dia ele já era o presidente da igreja, né? No fato anterior ele era do Coro dos Doze. Ele foi para o México para presidir a conferência especial da criação da estaca número 200 da igreja. Veja, 200 em 1994. Hoje, no Brasil, tem mais de 300. No mundo deve ter uns 3.000, 4.000 por aí, não sei exatamente. Então, de 94, de 1800 e... Quando foi a estaca de Kirtland, ou de Nauvoo, que foi a primeira organizada, foi na época de Joseph. Não lembro agora o ano. Desde essa época até 1994, demorou esses anos todos para criar 200 estacas. De 94 para cá, esse número já está 20 vezes multiplicado, né? Então vejam o quanto a igreja está crescendo rápido agora, né? Esse período dos presentes que vieram depois do Presidente Hunter, né? Presidente Hinckley, Presidente Monson, Presidente Nelson. A igreja está crescendo. Não vou dizer que é descontrolado, porque não é, né? Mas assim, de uma forma que é difícil de entender como é que a igreja consegue crescer tanto. 11 de dezembro de 1999, Presidente
Presidente Hinckley dedicou o templo de Edmonton, Alberta, no Canadá. Templo bem bonito. Como sempre, parece com outros templos, né? Parece com o templo de Porto Alegre, com o templo do Uruguai, do Paraguai, vários outros templos desse período. De 98 até 2002, foram dedicados muitíssimos templos. Acho que uns 50 com um formato parecido, mesmo estilo. 11 de dezembro de 2011, perdão, quase que eu espirro aqui. O templo de. Peraí que eu treinei para falar essa palavra. Quetzaltenango, Guatemala, foi dedicado por Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro da primeira presidência. Veja que templo bonito, né? 12 de dezembro, chegaram os primeiros missionários da igreja no Havaí. E eu encontrei aqui o nome desses missionários. Henry William Bigler, George K. Cannon, que é esse aqui da foto, a foto mais bem conservada. E depois se tornou membro do Coro dos Doze, conselheiro da primeira presidência. John Dixon, William Farrer, James Hawkins, James Keeler, Thomas Morris, Thomas Whittle, Hiram H. Blackwell e Hiram Clark. Hiram Clark foi chamado para ser o presidente desses missionários. Esse outro rapaz aqui eu perdi, eu pensei que eu tinha anotado o nome dele. Mas ele era um havaiano, foi um dos primeiros batismos lá. Foi um grande membro missionário. Ele não foi missionário como os outros, né? Mas ele serviu muito na igreja para ajudar os missionários a ter um bom relacionamento com a comunidade, né? Aprender a língua, a se relacionar com líderes governamentais, né? Nessa época o Havaí não era parte dos Estados Unidos ainda, então existia um governo do Havaí, tudo isso era um reino, né? Uma monarquia. Cadê? Tá. Agora. 13 de dezembro, o templo de Tijuana, México, foi dedicado pelo presidente Uchtdorf. Veja esse templo bonito, parecido, acho que com o templo de Barranquilla, Colômbia, que mencionei na semana passada. Tem outro também que a gente vai ver hoje ainda. 14 de dezembro. Veja que coisa interessante. Isso é um assunto que muita gente não sabe que existiu. Eu até mencionei em um outro vídeo essa missão internacional da igreja. O que é isso? A igreja tem missão Brasil, Recife Norte, que é onde eu moro. Missão, sei lá, sempre o nome de um país e da cidade, onde é a sede, né? E criaram essa missão internacional da igreja, com sede em Salt Lake, no escritório da igreja, mas ela atendia regiões do mundo inteiro. Essa missão funcionava da seguinte forma: na igreja se organizava missões que tinham um território geográfico específico e só. O resto do planeta estava fora dessa missão. E tinha muitas áreas do mundo inteiro que não tinha nenhuma missão, não tinha nenhuma estaca, não tinha nenhuma organização da igreja, nenhuma unidade da igreja, nada. Então, o que é que a primeira presidência fez? Criou a missão internacional da igreja. Esse elder, Bernard P. Brookbank, ele era, nem 70 ele era assistente do Coro dos Doze. Era o chamado que existia na época. Pouco tempo depois deixou de existir, e aí ele foi ordenado em 70, passou a ser o primeiro Coro dos 70. E ele foi para ser o presidente dessa missão. E o presidente Hunter, Elder Hunter, né, Hal W. Hunter, era o membro do Coro dos Doze, responsável por ser o supervisor, né? Todos os membros do Coro dos Doze, hoje, eles supervisionam as áreas da igreja, as presenças diárias. Nessa época, supervisionavam missões, que existiam poucas, né? E veja isso aqui, essa frase, essa declaração, ele disse, foi publicado na Liahona de fevereiro de 73, certo? Aliás, não sei nem se foi na Liahona, se foi na Design, se foi na revista Design. Mas deve ter sido na Liahona também depois. Ele disse assim, como membros da missão internacional, assim, ele, só para explicar o contexto, ele explica que o objetivo dessa missão é chegar aos membros que moram em lugares onde não tem contato com mais ninguém da igreja. Estou falando desses membros que ele está se referindo. Como membros da missão internacional, eles entrariam em contato conosco para obter instruções ou recomendações apropriadas. Nosso objetivo é garantir que os membros da missão tenham acesso às publicações
perdão, e manuais da igreja, e que sejam mantidos informados sobre os programas da igreja, para que não percam o contato com a igreja. Então, até essa época acontecia de, mesmo vai para um lugar, um país, uma região que ele não tem nada da igreja, ele escreve para a primeira presidência, ou alguma coisa assim, para o departamento missionário. Agora não tinha uma pessoa responsável por eles, que, como pré-missão, tinha a chave do sacerdócio, então ele podia entrevistar, ele podia ordenar o sacerdócio, podia dar reconhecimento para o templo, ele podia organizar um ramo, qualquer coisa dessas. Ele era um sumo sacerdote, né? Ordenado, era um presidente de missão, ele era o presidente de destaque, o bispo, tudo dessas pessoas, né? Do mundo todo, veja, incluía desde Cuba, no Caribe, a África quase toda nessa época, o Oriente Médio, a China, muitos países da Ásia também. Era talvez fosse a missão, a maior missão geograficamente da igreja, né? Não sei. Avançando um pouquinho, 14 de dezembro de 1984. O templo da cidade da Guatemala foi dedicado. Sempre bonito aqui. Tem um estilo, sempre se parece com outros templos, né? Acho que deve ser raro o templo que não tem nenhum outro parecido com ele. Eles parecem aqui com o templo de Buenos Aires, com o templo de Frankfurt, o templo da Suécia, o templo de Lima, Peru. E ele foi dedicado por presidente Hinckley, que na época ainda era o segundo conselheiro na primeira presidência. O presidente da igreja era Spencer W. Kimball. Peter Hinckley aqui, agora já era o primeiro conselheiro da primeira presidência, dedicou o tempo de Seul, Coreia. Então o povo aí gosta de K-pop, essas coisas, vai ficar feliz com essa data. Seul, Coreia, também no estilo parecido, né? Com o da Guatemala. Essas torres assim que ficam fora do templo, ah, esse formato triangular, coisa bem diferente, que hoje em dia não tem mais templo assim. 14 de dezembro de 2018 foi anunciado uma coisa importante desse programa de crianças e jovens, que o avanço das crianças para a organização dos rapazes ou das moças e o avanço dentro dos coros e classes, né, do sacerdote sarônico e das moças, passaria a ser definido pelo ano de nascimento, não pela data de nascimento. Então, por exemplo, a criança vai fazer 14 anos em abril de 2023. Em janeiro, agora, ela já pode avançar. A criança, um adolescente, né? O rapaz, por exemplo, ele de janeiro ele já vai avançar para o coro de mestres, por exemplo. Com as moças fica um pouco diferente agora, né? Porque não tem mais aquelas três classes tradicionais, a abelhinhas, meninas, moças, lauréis. Na minha ala mesmo só tem uma classe para todas as moças. Mas se tiver uma divisão de classe, o avanço vai ser definido com base no ano de nascimento. Em janeiro do ano, a criança ou jovem já pode avançar. 15 de dezembro, minha gente, isso aqui foi uma data muito importante na história dessa dispensação. Brent Hinckley, quando assumiu como presidente da igreja, em 95, ele disse que queria chegar a ter 100 templos até o ano 2000. O templo do Recife, Brasil, foi o templo número 101 da igreja. Ele ultrapassou uma expectativa assim que ele tinha, que muita gente achava que seria impossível. E ele veio aqui e dedicou o templo número 101. O templo número 100, acho que foi Boston, Massachusetts, que eu já falei aqui outro dia. E aqui foi o templo número 101. Né? Vejam que nada é impossível. Como um profeta decide levar os templos para os povos. E hoje o presidente Nelson já anunciou mais de 100 templos. Em 4 anos e um pouquinho que ele está com o presidente da igreja. Então, e a gente vai ver essas coisas cada vez mais. E não terminou com o templo de Recife. No ano 2000 ele ainda dedicou o templo de Porto Alegre, mas vai ser só para o vídeo da semana que vem. E 15 de dezembro também, mas 2019, o templo de Arequipa, Peru, foi dedicado pelo Éder Ulisses Soares. O Brent Nelson ia dedicar esse templo, mas na hora ele ficou doente. Assim, não ficou doente, mas teve algum problema, alguma fraqueza, os médicos proibiram ele de viajar. E aí o Éder Ulisses Soares
Foi designado. Foi uma experiência maravilhosa para o povo de lá. 16 de dezembro de 89, Brent Hinckley dedicou o templo de Las Vegas, Nevada. Templo parece um pouquinho com os outros, né? Que tem formato meio triangular, mas parece que aqui é só metade. Não sei se tem outra metade do outro lado. Mas veja que ele é um pouquinho mais alto também, né? Não é só térreo, não. Enfim, esses foram os acontecimentos, os fatos que eu encontrei para essa semana para compartilhar com vocês. Muito obrigado por assistirem, por aguentarem até o fim esses vídeos. Se preparem que ano que vem tem mais vídeos interessantes. Aí o irmão Antônio Carlos, que é quem dirige esse canal e o blog, ele está preparando, junto com o pessoal da Central do Livro de Mormon, né, um programa mais especial ainda para a gente aprender sobre a história da igreja também. E espero vocês na semana que vem para o próximo vídeo. Obrigado e até mais.